Amém? Glória a Deus. Fecha mais uma vez os seus olhos. Vamos estar falando de novo com o Pai. Aproveitar que Ele está aqui nessa noite. Senhor Deus, nós queremos continuar nesse ambiente, Pai. Nós queremos continuar nisso que o Senhor tem feito aqui hoje. Nós queremos continuar, Jesus. Nós queremos ir mais profundo, Pai. Nós queremos agora, Senhor Deus, sair da nuvem de glória e entrarmos na ministração da sua voz. Pai, o Senhor já nos mostrou que Tu és real. O Senhor já se mostrou que o Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor já se mostrou, Pai, como aquele quem tem os olhos, os ouvidos e as mãos voltadas para este ambiente. Portanto, agora, Senhor Deus, nós queremos ouvir da Sua voz. Eu venho, Pai, com temor e com tremor diante do Senhor, diante do Teu Espírito, diante de Cristo Jesus, Pai, para trazer essa palavra. Mas, Senhor, eu venho pedir que ela venha ter entendimento no coração de cada um. Eu venho pedir, Pai, que ela não seja a minha eloquência, ela não seja, Senhor Deus, no meu muito saber, ela não seja, Senhor Deus, ó Pai, na minha inteligência, não, Pai, mas que ela seja a flecha certeira, Pai, porque o Teu Espírito Santo é quem está guiando cada palavra. Portanto, Pai, traz a cada um, Senhor, aquilo que o Senhor preparou, traz a cada coração aquilo que o Senhor tem preparado e desejado derramar nessa noite, Pai. Para que uma vez mais o Teu nome seja engrandecido, para que uma vez mais o Teu nome seja glorificado, e para que uma vez mais o Seu nome ele se faça grande dentro de nós. Queremos continuar neste caminhar, Pai. Nós queremos continuar, como diz a Tua palavra, Senhor, dia após dia, renovando-se na glória, renovando o nosso entendimento, para que possamos, ó Senhor, dia após dia, sairmos de uma estatura pequena, para uma estatura de um varão perfeito, sairmos de uma estatura de um menino, para uma estatura de um homem e uma mulher, segundo o Seu coração. Portanto, Pai, nós Te pedimos nessa noite, vem neste lugar, Senhor, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, vamos estar dando continuidade, capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos estar andando um pouquinho do versículo 17 até o 26, amém? Semana retrasada nós começamos a falar um pouco de chamado, propósito. Semana passada nós trouxemos uma palavra ao qual nos fala um pouco sobre como Jesus ele nos para por um tempo para que possamos estar totalmente curados, para que possamos aí sim tocar outras vidas. E essa palavra ela tem muito alimentado meu coração. Essa palavra ela muito tem falado comigo neste dia, enquanto eu estava no meu quarto, me derramando diante de Deus. E o Senhor tem ministrado muito essa palavra ao meu coração. Eu creio que Deus ele está movendo sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Às vezes nós olhamos para o lado, nós olhamos para este lugar e vemos tantas cadeiras vazias. Mas Deus ele está nos dando um tempo de preparo. Ele está nos colocando num tempo de crescimento, né? Semana passada, enquanto nós estávamos ali em comunhão, quando a gente vai tacar fogo lá na churrasqueira, e quem é churrasqueiro sabe, a gente nunca derrama todos os carvões ali no mesmo lugar. A gente primeiro cria brasa. A gente primeiro seleciona os mais fortinhos, os mais gordinhos. A gente coloca ele ali amontoado, deixa virar brasa. E aí depois a gente espalha por baixo e coloca aqueles pequenos por cima. Da mesma forma eu sinto que Deus está fazendo nesses dias. Ele está pegando pessoas específicas, pessoas selecionadas, que aos olhos dos outros pode ser apenas como um carvão. Carvão não tem valor, só suja a mão, só faz bagunça, só traz pó, só contamina o ambiente que ele está. É barato.
e ninguém dá valor. Mas na hora de se alimentar, na hora de fazer um negócio bacana, precisa dele lá. E eu sinto que da mesma forma somos nós. Deus, Ele está começando um movimento em que Ele tem pegado pessoas específicas, e Ele tem feito isso. Ele tem incendiado essas pessoas primeiro. Ele tem pegado o meu e o seu coração, Ele tem primeiro transformado ali em brasas. Ele tem aquecido a gente de uma forma para que quando nós estejamos incandescendo, estejamos ali queimando, estejamos ali prontos a dizer: olha, Pai, se tacar a gente aqui, deixa comigo que eu vou esquentar, eu vou aquecer, eu vou tacar fogo nessas aí também. Porque Deus, Ele não coloca a gente na nossa vida para que nós os tratemos como filhos abandonados. Deus, Ele não é um pai assim. Deus, Ele é um pai que Ele cuida dos seus. Então por isso que eu sinto que Deus, Ele está nos pegando, nos moldando, que Ele está nos trazendo uma intensidade do seu Espírito, porque Ele ainda está dizendo assim: precisa queimar mais, precisa ser mais brasa. Por isso que eu tenho muito me alegrado nesses últimos dias com aquilo que o Espírito Santo tem derramado nesse lugar. Eu acho que a gente nunca teve tão pentecostal como esses dias. E Deus, Ele tem falado muito ao meu coração sobre isso. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre nós trazermos de volta a intensidade do Espírito Santo. Eu saio da minha casa, tenho falado com Deus assim: se não for para ir na sua liberdade, não deixa nada acontecer. Se não for para ser do jeito que o Senhor quer, não deixa nada acontecer. Porque eu tenho a convicção de que se nós seguirmos aquilo que Deus tem falado, aquilo que tem estado no coração de Deus, por mais louco que pareça, mas lá na frente eu garanto que nós vamos parar, olhar para trás e dizer que valeu a pena. Então, em nome de Jesus, eu te desafio a isso. Eu te desafio a quando você sair da sua casa para estar nesse lugar, você faça essa mesma oração. Fale com Deus essa mesma oração. Ela é simples, ela é sincera, ela é pura. Faça a sua vontade. E eu tenho falado isso com Deus de uma forma tão peculiar. Eu tenho entendido o que é estar diante de Deus de uma forma tão natural. Não aquela maneira regrada, aquela maneira como se fosse uma carga de trabalho em que você fala assim: nossa, eu preciso estar lá orando, nossa, eu preciso estar abrindo a Bíblia. Não disso, cara, Deus não quer isso. Não é esse o sacrifício que Deus espera de nós. O sacrifício de olharmos para Ele como se Ele fosse algo pesado. Pelo contrário, o próprio Jesus, Ele fala: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se na busca nossa com Jesus nós temos sentido esse peso, para um pouquinho, escuta aquilo que Deus tem derramado nesses dias. Talvez aí precise estar sendo derramado um remédio para curar essa chaga. E eu tenho me alegrado muito com aquilo que Deus tem feito aqui, né? Domingo passado, quando o pastor pregava, eu só não dava pulos no meu lugar, porque tenho que honrar a vida dele e ficar quieto durante a palavra. Mas porque a gente tem visto que o Espírito Santo, Ele tem falado neste ambiente, Ele tem derramado nesse lugar. Então, em nome de Jesus, aquilo que você tem absorvido, ainda que seja confrontante, ainda que te coloque contra a parede, dê esse passo de fé ao Espírito Santo e fale: não, se o Senhor está falando, eu vou fazer. Porque Ele, melhor do que ninguém, sabe o quanto Ele precisa te aquecer para você ser uma brasa verdadeira. Ele, melhor do que ninguém, sabe o quanto que Ele tem que colocar de fogo ali na sua vida, o quanto Ele tem que ser intenso na sua vida, para que você vire uma brasa acesa que não venha se apagar por nada. Existem pedaços de carvão que, se você não tacar o fogo correto, no primeiro vento que bate, ele apaga, ele fica cinzentado, ele fica esfarelado. Se você não tacar fogo nele por inteiro e ele virar uma brasa incandescente, ele se apaga, ele fica cinza, ele se esfarela, ele perde o seu valor, ele perde o seu propósito, ele perde a essência daquilo que ele foi feito para ser. Então aquilo que o Espírito Santo tem feito aqui neste lugar é bom, é maravilhoso, mas não veja somente com esses olhos. Veja com os olhos espirituais aquilo que Ele está querendo gerar. E não permita que isso fique só num sábado. Não permita que isso seja somente 2 horas de um sábado ou de um domingo. Mas leve isso para a sua casa. Leve isso lá para a sua intimidade com Deus.
Fala para ele: é aqui que eu quero queimar mais, Pai. É aqui que eu quero ser mais incandescente. Aqui é fácil. Aqui, se riscar o fósforo, a gente pega fogo. Mas o difícil é lá. É por isso que eu sinto que Deus tem parado nossas vidas especificamente para estar derramando esse sopro, essa nova guinada, sabe? Ele tá, a gente, quando quer ver a brasa pegar fogo mesmo, a gente pega um secador e fica lá, aquele negócio puff, vira fogo e sobe. É assim. E eu sinto que Deus nesses dias Ele está fazendo isso. Ele está soprando. Por isso que hoje eu sinto de Deus essa palavra profética falando sobre o vento que sopra nesse lugar. Ele está soprando para que de novo aqueça, sabe? Aquela vontade, aquele desejo, de novo ele cresça. Aquela preciosidade de você fechar a porta do seu quarto e se deleitar na palavra de Deus, volte de novo. Talvez não seja nem para nós, talvez seja para quem vai estar vendo essa palavra, eu não sei. Eu preciso somente liberar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu tenho entendido nesses dias muito isso, sobre aquilo que Deus tem derramado, liberar. Muitas das vezes eu ficava olhando a palavra e tentando encaixar pessoas na palavra, e muitas vezes eu falava: Pai, não tem sentido pregar isso, porque os meninos lá da igreja são tão bons, eles não precisam ouvir isso. Mas a palavra de Deus, ela é como aquele pão que foi jogado nas águas. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo. O que nós não podemos é reter, mas nós temos que liberar. Então, se você sai daqui convicto de que essa palavra não é para você, então ore a Deus, ore ao Espírito Santo, que ela venha encontrar o alvo certo para o qual ela está sendo lançada. Eu sinto que Deus no nosso meio, Ele tem feito coisas preciosas. Não sei se você tem tido esse entendimento, mas a cada dia que se passa eu tenho tido mais temor sobre aquilo que Deus tem derramado aqui neste lugar. Eu tenho perguntado cada vez mais para Ele o porquê, para quê, para quem. Para quem quer tudo isso? Por que tudo isso? Como que eu gero com tudo isso? Havia um objetivo quando Deus olhou para o profeta e falou assim: vai lá naquele vale. Havia um objetivo quando Deus olhou para ele e falou assim: dê ordem. Havia um objetivo quando Deus colocou aquela palavra nele, que ele disse: olha, haja vida. Havia um objetivo para que aqueles ossos de novo se juntassem e levantassem um exército. Havia um alvo para aquilo. Por isso que aquilo que Deus tem feito nesse lugar não é simplesmente uma demonstração, não é simplesmente um momento para que nós saímos daqui se gloriando. Quem somos nós? Tão pequenos diante do seu poder, o seu tamanho. Mas há um objetivo para aquilo que Ele está fazendo. Há um alvo para aquilo que Ele está gerando nesse lugar. Sabe, eu tenho aprendido muito nesses dias isso com Deus. Ampliar a visão para entender aquilo que Ele está entendendo. Ampliar a visão além da minha vida para ver aquilo que Ele está vendo. Se nós nos permitirmos ficar na visão natural, no micro, vai ser sempre a nossa vida, sempre o nosso eu, sempre a minha casa, o meu trabalho, sabe, os meus sonhos, os meus desejos. Mas quando a gente amplia para o macro, a gente amplia para os olhares de Deus, o desejo de Deus, o sonho de Deus, a casa de Deus, a família de Deus, a nossa mente ela é transformada. E pode acontecer o que for, mas você está lá dando glória a Deus. Pode te machucar do jeito que for, mas você está lá dando glória a Deus. Pode ser difícil do jeito que for, mas você ainda assim está lá dando glória a Deus, porque a sua visão ela já não é mais minimista, ela é uma visão macro, expandida. E Deus tem falado muito isso no meu coração. Eu estava conversando e falando: Deus, mas essa palavra eu já trouxe há 1 ano e meio atrás, eu já falei sobre isso. Já discorri lá em Mateus sobre isso, mas Deus tem falado: fala de novo. Libera. É isso que eu estou te dando, libera. Libera. Libera o pão sobre as águas. Libera o pão sobre as águas. E nessa noite eu quero liberar essa palavra na sua vida. Eu quero nessa noite liberar essa palavra aqui nesse lugar. Então, em nome de Jesus, pegue tudo isso que o Espírito Santo tem feito aqui e chegue diante dele e fala: para que é tudo isso?
Onde eu me encaixo nisso tudo? Se o Senhor tem falado, para quê, Pai? Eu preciso de um entendimento nisso. Aleluias. Lucas capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus, ela diz assim. Todos acharam? Amém, amém, amém. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrá-lo e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Mais uma vez, se nós pararmos friamente para ler essa passagem, nós nos perguntamos o que ela tem a ver com tudo que nós temos falado sobre o chamado aqui. Aparentemente ela não tem a ver em nada. Mas eu quero que você continue seguindo aquela ótica que nós estamos trabalhando. Nós vimos a Cristo Jesus de uma maneira ímpar, que Ele nos convida, Ele nos chama, Ele nos convoca a um chamado. E nós temos uma resposta a dar a Ele. E quando damos essa resposta ao chamado de Jesus nas nossas vidas, Ele trabalha dentro de nós, Ele trabalha no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, para que possamos naquilo em que fomos curados, naquilo em que fomos mudados, regenerados, tocar outras pessoas, ajudar a mudar, a curar, a transformar, a regenerar. E aí sim, começamos a romper naquilo que Deus tem para nós. E aqui eu quero que você olhe essa passagem, por exemplo, de Jesus. Houve uma oportunidade em que a sua família vai festejar, oferecer os sacrifícios. E quando eles retornam, no meio do caminho, a sua mãe olha e fala: mas cadê Jesus? Eles percebem que Jesus não está ali no meio deles. E a Bíblia fala que ao voltar desesperados para aquele lugar, eles vão, procuram, encontram Jesus no meio dos doutores, no meio dos mestres. Eles encontram Jesus ali fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era falar do reino do Pai. E aquele menino estava ali falando com aquelas pessoas. E você vê que depois disso há um tempo que não se fala sobre a vida de Jesus, até o seu romper, ao seu chamado, quando ele chega na sua idade, sai da sua casa e começa a fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Então o que eu quero que você pare e pense hoje é: às vezes você já viveu isso que Jesus estava passando. Talvez já houve um momento em que você falou assim: não, é aqui que eu vou plantar as minhas raízes. É aqui que eu sei que Jesus quer que eu voe. É aqui que eu sei que Ele quer que eu venha gastar toda a minha vida. Mas talvez por alguma razão você parou e ficou no tempo. E hoje eu quero que você, com tudo aquilo que nós temos falado, entenda que uma vez mais você vai ser colocado no mesmo lugar em que Deus te chamou para estar. Aquele lugar que você tinha convicção e você parou, Ele vai te colocar de novo. E olha aqui Jesus, onde Ele estava no começo desse versículo. Ele estava ali ensinando a palavra, Ele estava fazendo de novo.
Ele estava no meio de novo de doutores da lei, de mestres da lei, de novo. E a palavra de Deus, ela traz algo muito diferente aqui, que eu quero que você entenda. E a virtude do Senhor estava com ele. Eu não sei como é que está na versão da sua Bíblia, se está que nem a minha. E a virtude do Senhor estava com ele. Tem alguma versão diferente? Versículo 17. A minha fala, e a virtude do Senhor. E o poder do Senhor, é isso que eu queria. O poder do Senhor. Talvez lá onde você parou, era porque ainda não havia esse derramar do poder do Senhor. Porque Jesus, quando ele ascende aos céus, ele olha para os seus discípulos e fala, sabe o quê? Que bom, vocês entenderam, mas espera, fiquem em Jerusalém, esperem até que do alto sejais revestidos de poder. E aí sim, vocês sairão e serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E olha aqui de onde vieram as pessoas ouvir Jesus. Eles vieram das aldeias da Galileia, eles vieram da Judéia, eles vieram de Jerusalém para estar ali onde Jesus estava. Deus, ele é tão bom que ele hoje está olhando para você e falando, olha, quando você estiver revestido do poder, eu colocarei as pessoas perto de você. Elas virão de Samaria para te ouvir. Aqueles que estão vivendo a rejeição de Samaria, aqueles que estão vivendo as indecisões de Samaria, aqueles que estão vivendo os erros de Samaria, eles virão até você para ouvir a minha palavra, porque hoje você já estará revestido do poder. Sabe, Deus está colocando aqui hoje para falar assim, olha, os da Judéia, aqueles religiosos, com o coração tomado pelo romanismo, com o coração tomado pelas influências externas, eu colocarei eles perto de você, porque há uma virtude agora sendo derramada. Eu creio que o vento que soprou aqui hoje, trouxe um derramar de virtude no meu, no seu coração. Eu creio que esse derramar dessa virtude é o que vai começar a fazer a diferença daqui para frente. Porque se nós já dissemos para ele uma vez, não, eu não vou a Jerusalém, eu não vou a Judéia, eu não vou a Samaria, eu não vou aos confins da terra, olha como Deus é precioso, ele nos dá uma outra oportunidade, diz ok, então eles virão até você. Porque, fala a verdade, é difícil muitas das vezes nós falarmos para Deus, me envia, porque a nossa mente ela começa a fazer planos e projetos. Ah, mas e se Deus me mandar para a África hoje? Como é que fica a minha família? Como é que fica o meu emprego? Como é que ficam os meus sonhos? É assim ou não é? Mas se você dispor o seu coração para Deus e aceitar o chamado dele na sua vida, não se preocupa não que se preciso for, Deus traz um cara lá da África, para ser ministrado por você, para virar uma brasa perto de você, e ele voltar e ser a brasa que vai incendiar lá. O plano de Deus ele nunca muda. Ele pode colocar diferentes ferramentas, mas o plano dele ele não muda. Já falei disso aqui. Podemos dizer não para Deus, mas o plano dele nunca muda. Se Moisés dissesse não para Deus, você acha que não teria um outro libertador? Você acha que o povo de Israel continuaria cativo? Você acha que Deus depositaria somente num homem o futuro de toda a sua nação santa, escolhida por ele? É claro que não. Mas Moisés ousou. Ele ousou ouvir a voz de Deus e falar, ok, eu tenho uns probleminhas, mas eu vou. É Jeremias 1, capítulo 1, versículo 1 em diante. É sério. O Espírito Santo mandando eu ler lá. Abre Jeremias 1 aí agora. Vamos lá, Deus. Queridos, eu achei engraçado. Semana passada eu escrevi tudo o que eu queria falar e não falei nada do que eu tinha escrito. Hoje, enquanto eu estava lá no quarto, eu falei para Deus, eu nem vou gastar tempo escrevendo. Aí o meu espírito um dia, né, ouvindo uma palavra do Luiz Hermínio, ele fala assim, rapaz, lá na minha casa,
Eu tenho tanto caderno de palavra escrita que eu ainda nem preguei. Aí eu parei e falei assim, eu tinha que escrever, né? Mas o Espírito Santo falou assim, mas para quê, filho? Hoje a informação é tão rápida, é só você guardar a pregação lá, jovem. Guarda lá, deixa que eu te lembro. Deixa ela, põe no seu HD interno aí, na hora certa ela sai. Eu falei, amém, Deus, porque não adianta escrever que eu chego aqui, eu não olho, eu não leio, eu não consigo. Olha Jeremias capítulo 1, versículo, não vamos do 1, porque fala das pessoas que estavam ali, reinando. Mas vamos ali do verso 4. Isso é Jeremias dizendo, olha, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e veio a mim, ou seja, se coloquem hoje no lugar de Jeremias e falem, e veio a mim. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, para as nações eu te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares e para plantares. Aleluia. É de novo ele falando, eu te conheci, lá antes que você fosse formado, eu sei dos teus caminhos para te trazerem aqui hoje, eu conheço aquilo que te trouxe e o porquê te trouxe aqui hoje, e ainda que você olhe para ele e diga, não Deus, talvez eu sou gago, talvez eu não vou conseguir falar com o faraó, talvez Deus, eu sou criança, quem sou eu pequeno para falar ao meio de reis, porque o versículo 1 até o 4 fala somente de reis e de nações que naquele momento escravizavam o povo de Deus. Então Jeremias olha e fala, quem sou eu sou uma criança diante deles. E hoje Deus olha para mim, para você e fica assim, essa é uma criança? Então toma, porque sou eu que te conheço, eu que te estou te colocando, e eu te faço homem, eu te faço mulher, eu te faço crescer, mas não digas que é uma criança. Mas eu não sei falar, Deus. Aí ele olha, não sabe? Eu toco na sua boca, e eu coloco as minhas palavras nela. Não tem desculpa para darmos para Deus, a não ser dizer, realmente eu não quero, eu abro mão de tudo, eu não quero, sabe? Eu não quero, aí tudo bem. Recuse a voz de Deus, se afaste dele, porque enquanto você estiver perto dele, enquanto você estiver na casa dele, enquanto você estiver, ele vai estar te incomodando. Ei, tem um chamado na sua vida. Ei, Jonas, tem um chamado na sua vida. Enquanto você estiver aqui dentro, enquanto você se chamar de cristão e dizer que tem o Espírito Santo e permitir ele estar dentro de você, ele vai estar dizendo, ei, eu te mandei foi para Tarsis. Não te mandei para Tiatira não, foi Tarsis. Nínive, não foi para Tarsis não. É assim que ele faz. Mas Deus, eu sou gago, não tem problema não, pega teu irmão, ele fala bem, ele é eloquente. Eu não preciso que você fale, eu preciso que você demonstre o meu poder. Para fazer as águas se abrirem, precisou Moisés falar? Deus não mandou ele falar. Para que as águas se abrissem, Deus disse o que para ele? Toca. Para que saísse a água da pedra, Deus mandou ele fazer o que? Aí foi falar. Deus é doido. Deus ele faz uns negócios doidos.
Mas o que eu quero que você saia daqui é: Jesus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele está mostrando uma vez mais a sua riqueza e a sua preciosidade. Lembra lá de novo quando a gente falou na quinta-feira, sabe, Pedro e seu irmão, eles deixaram Jesus porque eles estavam preocupados com as coisas da vida. Passar uma noite com Jesus para quê? Vamos pescar, André, a gente precisa pescar. Bora pescar, cara. Aí Jesus no outro dia, com todo amor, faz o milagre. Fala: vamos embora, gente. Deixa eu fazer vocês pescadores de homem. Vamos embora. Aí sim, eles rompem em Deus. Talvez Deus há muito tempo está falando: vai filho, vai, é hora. Você está dando desculpa para Ele. Nós temos recebido tanto da parte de Deus, que no mínimo orar por alguém nós poderíamos estar orando. Aquilo que Deus tem se manifesto, Ele tem revelado, eu creio que o mínimo que nós poderíamos dar de resposta a Ele é pegar uma vida e interceder por ela. Fala: Deus, tudo bem, eu não vou responder ao meu chamado agora, mas pelo menos eu estou orando por alguém, estou cuidando de alguém em oração, estou queimando por alguém. Ah, Jeremias, hoje eu toco a sua boca. É o coração o problema, hoje eu toco o seu coração. É o espírito o problema, hoje eu toco o seu espírito. São os seus pés que estão te levando em caminhos que não são os meus, hoje eu toco os seus pés. São as suas mãos que estão derramadas em obras que não são as minhas, estão gastas num tempo que não é o meu, hoje eu toco as suas mãos. Mas saiba que hoje Deus, Ele quer ter uma conversa particular com cada um aqui. Jeremias, ele falou: eu vou colocar você sobre as nações. Era mais árduo, era mais pesado. Hoje para nós Deus está falando: olha, eles virão até você, eles te ouvirão, eles virão para ouvir de você falar sobre Jesus. Eles virão, eles se achegarão até você, sabe por quê? A minha graça está derramada, há o meu poder derramado. A Bíblia, ela nos narra nos 4 evangelhos que as pessoas, elas corriam para onde Jesus estava porque elas sabiam que lá havia o quê? Poder. Elas sabiam que lá havia derramado algo de sobrenatural. Nós precisamos cultivar isso no nosso coração, para que as pessoas corram para perto de nós, porque não é um Jesus falado, mas é um Jesus manifesto. Quando eu paro e eu olho esse versículo 17, o meu coração, ele conjectura que desses mestres e desses doutores estavam aqueles que lá, quando Jesus era criança, ouviram dele. Eu creio que neste encontro estavam pessoas que talvez lá atrás olharam para aquele menino e falaram: mas quem que é esse menino? O que esse menino sabe que nós não sabemos? Às vezes alguns até olharam para ele e falaram assim: por que ele ousa vir aqui no nosso meio? Talvez homens mais velhos, com anos ali, falando: quem que é esse menino para vir falar conosco? Talvez pode ser que você ainda vá se defrontar com essas pessoas, porque lá embaixo no versículo 21, a Bíblia fala que Jesus, ele vê os fariseus arrazoando contra ele. Talvez você vai encontrar para frente pessoas que vão olhar para você e falar assim: mas por que você está orando? Por que você está manifestando os dons do Espírito? Por que você está falando de Jesus? Não é a hora. Por que você está adorando desse jeito? Por que você está começando um culto com palavra e não com louvor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque são os escribas e fariseus que vêm justamente para isso. Eles são confrontados com poder. A lei, a palavra, eles conhecem até dizer chega, mas é necessário que haja o poder. Foi pelo poder que Nicodemos se chocou com Jesus e foi diante dele falar: olha, Jesus, verdadeiramente para você fazer isso aí, você é filho de Deus, o que eu posso fazer? Jesus olha para ele e fala assim: olha, é necessário que nasça de novo, nasça da água do Espírito. Sabe, eu fiquei feliz quando você postou aquele negócio do Adolf Borba lá. É interessantíssimo isso, esse encontro de gerações, porque Jesus, ele quebrava isso. Eu fico imaginando aquele menino pequeno falando das coisas reveladoras do reino de Deus, e corações ali queimando e falando: rapaz, eu há tanto tempo eu
estudo a Torá, há tanto tempo eu estudo os livros dos profetas, há tanto tempo eu estudo e eu nunca ouvi falar disso. E aquele menino cheio de graça, cheio do Espírito ministrando ali. Eu creio nisso. Eu creio nisso para as nossas vidas. Eu creio que nós estaremos num tempo em que, quando nós estaremos cumprindo o chamado de Deus, pessoas que estão há muitos anos nesse chamado olharão e falarão: mas é uma graça diferenciada. É realmente o vinho novo sendo derramado. É realmente o vinho novo que foi derramado em odres novos. Sabe? E o vinho velho não é perdido, não. Pelo contrário, ele fica mais caro, ele fica mais precioso. Mas o vinho novo, ele também é aquele que não deixa a festa parar. Ele também é aquele que é gerado por Jesus através de um milagre e não deixa a festa parar. Sabe o que é isso? Os velhos fizeram, os mais antigos fizeram, geraram, são preciosos, são marcos para a nossa vida. Mas para que o movimento não pare, Deus gera um novo sobre nós. Mas para isso tenhamos que estar como aqueles odres novos. Tem defeito? Tem. Mas temos que chegar diante dele com essa mesma ousadia de Jeremias. Toca, Pai, porque eu não sei falar. Sabe, Deus, eu sou gago, eu não sei falar, mas toca. Deus, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Deus, ele não é um Deus inacessível, ele é um Deus acessível. Eu tenho mudado a minha maneira de orar a Deus, cara. Eu achava que era pelo muito falar, pelo muito gritar, pelo muito rodopiar, pelo muito chorar. Não é. Você sabe o que eu tenho feito quando eu entro no meu quarto? Eu tenho falado assim: Deus, eu sei que verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. O Senhor já tem me dado incontáveis experiências para me mostrar que o Senhor tem estado atento para a minha vida. Incontáveis situações em que o Senhor tem se mostrado presente na minha vida, na multidão. Então eu não posso desacreditar que aqui agora, no quarto, com a porta fechada, aonde a sua própria palavra me manda ir lá, na intimidade, fechar e falar, porque é lá que o Senhor vai responder, eu não posso crer que o Senhor não vai me responder. E cara, quando eu falo essas palavras, não é preciso mais nada. O ambiente muda. O ambiente ele é tomado. A graça é manifesta. A glória ela invade. O peso vem. Sabe, você não consegue expressar mais nada para ele senão honra. Você não consegue derramar mais nada ali senão honra e reverência, porque ele chegou. Ele é acessível. Sabe, aquilo que você tem olhado para Deus e dado como uma desculpa para não cumprir o chamado dele, e tem achado que ele está tão longe para vir e mudar a sua vida, tá não. Ele está aqui agora. Ele está aqui nesse lugar, essa é a casa dele. E hoje ele está dizendo através da sua própria palavra: ei filho, se você está achando que o seu defeito é aquilo que vai impedir você de cumprir o meu chamado, deixa que hoje eu toco. Ei filho, você está achando que o seu pouco não dá resultado? Você está achando que o seu pouco só dá para fazer um bolo para você e morrer? Vira a botija aí que eu quero ver se eu não faço isso daí se multiplicar. Sabe esse pouco que tem aí dentro que você acha que não dá para nada? Vira para você ver se eu não vou te fazer encher tantas outras botijas. Aquela mulher, ela creu na palavra profética. Ela creu na diretiva de Deus. Ela pegou aquele pouquinho lá. Ela falou: então vamos embora. E a Bíblia fala que quanto mais ela virava, mais enchia. Teve que as pessoas trazerem vasos de sabe, os vizinhos tiveram que correr, levar, as pessoas tiveram que trazer, porque não parava. Da mesma forma é conosco. Às vezes nós achamos que para responder ao chamado de Deus, nós temos que ser o maior intelectual da Bíblia, o maior conhecedor da palavra, o cara que mais ora e a cura, o cara mais avivado. Não, o que nós precisamos é somente de um coração disposto a virar o pouco que Ele tem nos dado.
sabe? É a simples canção de 2 notas que Ele te deu, então vira ela, transborda ela, derrama ela. Oh meu Deus, é isso. Deus Ele está querendo falar que de todas as formas, de todas as maneiras e com todos os argumentos que nós temos chegado diante dEle, para dizer não dá, Ele está dizendo dá sim, eu sei que dá. De todas as formas que nós tentamos dizer para Ele, não dá não, Pai. Como é que eu vou orar no meio de pessoas que oram e acontece? Como é que eu vou pregar no meio de pessoas que há 30 anos pregam a sua palavra? Como é que eu vou manifestar o reino de Deus no meio de pessoas que há tanto tempo estão aí? E Deus está falando assim, não filho, eles já cumpriram, agora eu sei mesmo. É o novo que eu preciso. Eu tenho falado isso aqui, repito e digo uma vez mais. No final dos tempos, os velhos, eles vão ver. Eles vão ambicionar o plano de Deus. Mas quem vai gerar, quem vai mover somos nós. São os jovens quem vão gerar. A força que está em nós é para isso, é para que esse plano que os velhos veem, esse plano que eles entendem, que eles sonham da parte de Deus, nós seremos aqueles quem vão conduzi-los até esse plano. Por isso que o pouco que Deus te deu na mão dele se torna muito. O que foi uma gagueira na mão de Deus? Não foi nada. Não foi nada, porque após responder assim a Deus, vamos embora. Houve os sinais dos céus, houve a libertação do povo, houve uma entrega de uma promessa na terra prometida, houve provisão de comida, houve provisão de água, houve milagres de livramento. A gagueira de Moisés não foi nada na mão de Deus, não significou nada. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. É isso que eu quero que você saia daqui hoje pensando e refletindo. Tá bom, Deus, antes a minha desculpa eram as minhas feridas. Antes a minha desculpa eram as marcas que eu carrego no meu espírito, na minha alma, nas minhas emoções, no meu ministério. Essas eram as desculpas. Eu não tenho mais por que dá-las, porque o Senhor é aquele quem diz, ser curado, e tudo se faz novo, tudo se faz perfeito, tudo fecha, tudo cicatriza, tudo estará bom de novo. Então eu não posso falar mais isso. Aí você olha para Deus e fala assim, tá bom, aí eu sou pequeno, eu não sei falar. Aí Deus vem e fala assim, ah é? Não digas que tu és pequeno, não diga que tu és criança, não diga que tu não podes falar, porque eu coloco a palavra na sua boca. Talvez você olhe para Deus agora e vai falar o quê? Porque se você der mais desculpa para Deus, semana que vem nós estaremos aqui de novo, tomando outra lambada. Sabe, a Bíblia ela é muito clara nas cartas, quando ela diz assim, ó, aquele quem tem ouvidos ouça, aquele quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Escuta o que o Espírito está dizendo a você aqui hoje. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Não é um Espírito que diz para as paredes, ele diz para nós, como igreja, noiva de Cristo. Até quando vai dar desculpa? Ou qual que é a próxima desculpa? Eu fico olhando para Neemias. Neemias ele é um cara apaixonado pela sua terra. Ele era um cara apaixonado por Israel, pelo seu povo. E a Bíblia fala que um dia o rei chega diante dele e vê Neemias triste, abatido. E a palavra de Deus fala que aquele rei olha para Neemias e pergunta por que ele está daquele jeito. Aí Neemias olha e fala assim, meu povo, minha cidade foi destruída. Cara, se você ler no Velho Testamento, como que Israel é descrito, é lindo demais, é perfeito demais. A forma que a Bíblia fala como eram as cidades, como que eram as ruas, a beleza das flores.
A Bíblia fala que as nações olhavam para ela e viam um encanto. Aí você imagina agora Neemias olhando para aquilo tudo destruído, pó, ruínas, sem vida, tudo desmoronado, aquilo que os seus pais, os seus avós diziam, tudo não estava mais ali. E ele chega diante daquele rei e fala assim: olha, por favor, me deixa ir, me deixa ir lá reconstruir. E a Bíblia fala que Deus permite que ele vá, e permite que ele leve homens e mulheres, mas chega lá, a Bíblia fala o quê? Fala que ainda assim havia rumores de guerra, e haviam pessoas que queriam acabar com aquilo. E aí talvez Neemias poderia dentro disso olhar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor me traz para reconstruir, e agora eu tenho que lidar com guerras. Não, Neemias não fala isso para Deus. Ele não dá desculpa, pelo contrário. A Bíblia fala que ele instrui as pessoas a trabalharem com uma mão e com a outra carregar a espada. Então não tem desculpa. Às vezes a gente pode chegar diante de Deus e falar assim: ah, Deus, mas se eu for cumprir o teu chamado verdadeiramente, a opressão vai vir, o diabo vai se levantar, ele vai vir contra a minha vida, eu não estou pronto. Ei, para com isso, porque ele já te deu o poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Ele já te deu autoridade para que, se beberes algo mortífero, não fará mal algum. Ele já te deu algo na sua vida que, ainda que durante o seu trajeto, no seu chamado, o barco afunde, todo mundo se desespere, você vai chegar lá com vida, salvo, sadio, são, vão te receber, vão te aprovisionar, vão cuidar de você, e você continua. Aleluias! Não tem por que nós de novo voltarmos para Deus e dizermos para Ele: Deus, não tem mais jeito de eu cumprir o teu chamado, porque Ele está te dando tudo. Ele está te mostrando que, se você permitir que haja o revestimento do poder, que haja a virtude, nós já recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Ele está implantado dentro de nós. Mas Paulo descreve que existem dons, existem coisas que o Espírito Santo tem para derramar, para que nós possamos, através disso, edificar o corpo de Cristo. Então tem coisas que Deus tem guardada para mim e para a sua vida, que se verdadeiramente chegarmos a Ele e falar: tá bom, os meus defeitos não importam, mas sim a sua vontade, vamos lá, o que é para fazer? Ah, é curar? Então toma o dom de cura. É tratar de coisas pessoais? Então toma profecia. É pregar? Então toma um entendimento da minha palavra. Ele tem preciosas ferramentas para derramar sobre a minha e a sua vida, mas é preciso que nós olhemos para Ele, como diz Isaías: eis-me aqui, Senhor. Isaías, ele é lindo, ele reconhece as suas fraquezas, mas ele não coloca elas como um impedimento. Ele ainda assim fala: olha, sou impuro, de lábios impuros, habito pessoas impuras, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a grande diferença. Senhor, sou falho, fraco, pequeno, não tenho voz, não tenho capacidade, não tenho a unção, não tenho a oração poderosa, não tenho a palavra revelada, não tenho a palavra impactante, mas eis-me aqui, envia. Porque depois daquilo a Bíblia fala que o anjo pega a tenaz do altar, com brasas, toca ele. E Isaías foi um dos maiores profetas na palavra de Deus. Talvez é isso que está faltando, olharmos para Deus com essa ousadia, falar: toma aqui, Deus, toma aqui, são todos os meus defeitos, mas eles nas suas mãos não importam, eles não são nada. Jesus, ele falava com ousadia, ele falava com virtude naquela noite, ele falava ali naquele lugar de uma forma, sabe, em que ele exalava Deus, ele exalava o reino. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles foram tão tocados pela maneira que Jesus falava,
que eles não se importaram com a multidão, eles não se importaram com o desafio. Aqueles homens, eles queriam tanto estar ali na frente de Jesus, que eles foram, subiram, desceram aquele homem pela maca ali, colocaram ele aos pés de Jesus. É assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. As pessoas, elas vão olhar e vão falar assim: não importa o meu desafio, não importa aquilo que eu tenho dentro de mim, não importa o que eu vou ter que romper, não importa o que eu vou ter que abrir mão, não importa o que eu vou ter que contar, não importa o que eu vou ter que largar a mão, mas eu preciso estar diante daquelas pessoas, porque tem algo ali. Eu preciso sair daqui e ir lá, porque tem algo diferente. Não importa se o meu problema é homossexualidade, mas eu preciso sair, eu preciso sentar com aquele homem, falar o meu coração. Não importa se o meu problema é um adultério, se o meu problema são as drogas, é a bebida, eu vou romper, porque eu verdadeiramente vejo algo manifesto ali, há um poder, há uma virtude, há uma unção. Então eu quero, eu vou. E eles romperam com os desafios, mas chegaram diante de Jesus, e Jesus fez um milagre naquela noite. O que eu tenho entendido é que Deus vai começar a gerar corações, o Espírito vai começar a impugnar vidas, para que eles olhem para dentro de si e se confrontem no pecado, e eles vão procurar, eles vão desejar. As pessoas estão famintas, elas estão desejosas de uma razão única. Quando você para conversar com pessoas que estão amarguradas e tristes, você percebe que elas estão com uma fome insaciável, e que elas depositam em tudo que é errado, menos na única coisa, que é a palavra viva, é a fonte de um alimento que não cessa, Cristo Jesus. Agora imagina quando elas estão com fome, e elas olham lá na multidão, e vem uma luz. Eu preciso ir lá. Ah, mas você vai dizer que você é homossexual? Vou, porque eu preciso ir lá. Ah, você vai dizer que você é consumidor de droga? Vou, porque eu preciso ir lá. Mas você vai ter que romper essa multidão, os paradigmas, a sociedade, os dedos que vão ser apontados. Eu vou romper, mas eu preciso ir lá. É lá naquela casinha que eu quero entrar. É lá naquela casinha que eu quero ir, porque Jesus está lá. Eu creio que pessoas vão olhar para nós, e nós somos a morada dele. O bispo pregou aqui: somos a casa dele. Pessoas que vão olhar e falar assim: não, eu vou romper porque eu quero ir lá naquela casa. Tem Jesus ali. Eu vejo Jesus ali. Porque a virtude dele está em nós. O poder dele está em nós. Sabe, a gente tem que aprender isso. A gente tem que entrar nos lugares em que nós somos caminhantes, andantes, e expandir o reino de Deus ali. Chega na tua escola, já abre a sala de aula e já começa: entra aqui, Espírito Santo, vai, cara, começa a tocar. Eu falei para Deus: se eu não estiver nesse lugar aqui para mudar, eu não quero ficar aqui não. Não me põe aqui não. E dia após dia eu estou lá. Vamos, Deus, quem que é o alvo, qual que é a missão, com quem que eu tenho que falar? Eu estava falando com o Lucas esses dias, eu falei assim: tem sido incrível como que os maiores problemas que estão surgindo, as coisas mais complicadas, elas estão se resolvendo de uma forma tão fácil. E aí quando eu paro e eu olho, eu falo assim: cara, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que graças a essa fidelidade, eu falei com Deus: Deus, se for para mim gastar minha vida aqui dentro, não dá. Não tem como. Não consigo ficar até meia-noite todo dia. Eu quero ser fiel ao Senhor. Mas estava gastando a minha força. Mas a partir da hora que Deus começou a entrar ali, chega antes do meu horário de ir embora, eu fico assim: já acabou tudo? Tudo que tinha para fazer já foi feito? Minha casa, o meu descanso, o braço do meu pai. É isso que a gente tem que fazer. Põe Deus em tudo. Taca Deus em tudo. Sabe? Leva Deus para tudo. Expande Deus para tudo, porque tudo já é dele. Já pertence a ele. É honra. Mas não é essa palavra que eu quero falar não. Versículo 25.
A palavra de Deus ela fala assim, Lucas 5:25. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, ele foi para a sua casa, fazendo o quê? A minha Bíblia está escrito, glorificando a Deus. Aquele homem que foi levado aquele dia para perto de Jesus, aquele homem que aquele dia foi colocado aos pés de Jesus, talvez nunca tinha escutado falar de Jesus, talvez nunca teve a oportunidade de estar ali fazendo um sacrifício, seguindo os rituais que eram necessários, talvez ele nunca teve a oportunidade de sair da sua casa, de sair da sua cama. E a Bíblia fala que após aquele encontro com Jesus, ele volta glorificando a Deus. Eu falei semana passada, onde Jesus quer curar você, será onde Ele mais vai usar a sua vida para curar outros. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus. É para que as pessoas ao saírem de perto de nós, elas saiam glorificando a Deus. É para que elas saiam de perto de nós dizendo assim, eu cheguei um caco, cheguei quebrado, mas hoje eu conheci um Deus verdadeiro. Eu até cheguei doente, mas hoje eu saio porque eu conheci um Deus que cura, e sai glorificando a Deus. Você acha que esse cara não se tornou um dos grandes evangelistas da palavra de Deus? Analisa os 4 evangelhos da Bíblia, e olha as pessoas que verdadeiramente honraram Jesus, por aquilo que Ele fez, seja cura, libertação. Olha a descrição dessas pessoas, todas elas saíram fazendo alarde sobre quem Jesus era. Aquela mulher samaritana, ela evangelizou a sua cidade inteira, ela conseguiu levar para perto de Jesus, uma cidade que não vivia mais perto dela. Esse cara voltou para casa glorificando a Deus. Eu imagino esse cara voltando para casa, ele andando e as pessoas olhando e falando assim, é o Zé? O Zé paralítico, o Zé, filho da Tonha e do Tião, que nasceu assim, é o Zé, e ele andando, glória a Deus, fui curado. Imagina ele entrando em casa por casa, imagina ele entrando na casa da avó dele, vó, fui curado, e falou de Deus. Aí foi na casa do tio, fui curado, falou de Deus. Voltou aos seus pais, fui curado, falou de Deus. Você começa a entender que a visão macro, quando você se posiciona no reino de Deus, aqueles que ouvirão de Deus através da sua vida vão falar mais de Deus do que você. A caneta está voando, é o Espírito, hein? Obrigado, meu amado. Você entende isso? É por isso que Jesus ele era resoluto, por isso que ele fazia mesmo, por isso que ele não abria mão, porque ele sabia que, claro, hoje nós falamos dele, mas que o nome dele seria muito mais propagado por aqueles que estavam ouvindo dele. Por isso que se você tiver oportunidade, fala mesmo, seja em coisas pequenas, mas perceba no espiritual as pessoas que Deus coloca do seu lado. Perceba no mundo espiritual como são a vida dessas pessoas, faça uma leitura espiritual delas. Fala, Deus, o que é para fazer? Ah, é cura? Vamos embora. É libertação? Porque, cara, imagina uma pessoa voltar para casa correndo, saiu numa cama, levado por 4 amigos, talvez até contra a opinião dos seus parentes. Vai levar para quê? Vocês estão doidos? Deixa o menino deitado aqui, deixa ele no comodismo que ele estava sempre acostumado. Vocês vão enfrentar a multidão para quê? Calor, sol, chuva, multidão, gente se esbarrando e nem vai chegar lá. Consegue ver quantas coisas foram colocadas na vida daquele homem para que ele não ouvisse de Jesus? E eu creio que são essas pessoas que serão colocadas ao nosso redor. Essas são as pessoas que virão da Galileia. Essas são as pessoas que virão da Judéia. Essas são as pessoas que virão de Jerusalém para ouvir falar desse Jesus. Mas é preciso que nós estejamos aonde? No centro da vontade dele. Versículo 26 fala assim, ó: e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Mas aqui está no plural, não está escrito hoje vimos prodígio.
Aqui não está escrito assim, hoje nós vimos um milagre. Aqui não está escrito assim, hoje nós vimos um paralítico andar. Aqui está escrito prodígios. Eu creio que o escritor descreveu somente um do que aconteceu ali naquele dia. Porque eles falam, hoje nós vimos prodígios. Você consegue pensar, você tromba uma pessoa aqui agora, fala de Jesus para ela, ela volta para casa falando, eu fui liberta, eu fui curado, eu fui salvo. Dá mais para frente você encontra uma outra pessoa que está passando uma situação totalmente adversa, talvez querendo desistir, tirar sua própria vida, e uma palavra sua, aquela pessoa volta para casa falando assim, não, eu tenho esperança. Existe um que é maior do que todas as minhas lutas. Existe um lugar em que eu posso chamar de minha rocha, meu seguro, minha fortaleza. E aí aquela pessoa começa a falar disso. É isso que nós temos que começar a pensar. Sem desculpa. As nossas frases de desculpas, elas poderiam se tornar frases de desafio para Deus. Para quem? Para quê? Por quê? Como? Onde? Quando? Nós temos uma ferramenta na qualidade que se chama 5W2H. Traduzindo para o português, os 5Ws, eles significam porquê, onde, quanto, como, quem, e os 2Hs entram quanto custa e como, se eu não me engano, how e how much. Sabe para que serve essa ferramenta? Para identificar um problema. Tudo que acontece de problema, a primeira ferramenta que você aplica é essa ferramenta. Porque você começa a perguntar: onde aconteceu? Como aconteceu? Por quê? Quando foi? Quem? Quanto custou esse problema? Aquilo que Deus derrama sobre nós é para que nós venhamos olhar para as problemáticas à nossa volta e façamos essas mesmas perguntas. Por que, Deus? Por que hoje o Senhor soprou no meu coração esse espírito de renovo? Por que hoje eu saio daqui renovado? Para onde? Para quem? Quem precisa disso? Quando nós começarmos a fazer essas perguntas, você pode ter certeza que essas cadeiras elas serão preenchidas. Mas enquanto a nossa pergunta for a única, eu não posso, Deus. O que será de mim? Eu não posso. Não sou nada. Para que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? Ih, dá nada não, Deus. Deixa, vai para outro. Vai lá para o pastor. Vai para a irmã da oração. Vai para o irmão que já prega. Sabe? Enquanto for isso. E eu sou aquela voz que tem que ficar aqui, o espinho na vida de vocês. Existem uns espinhos na minha vida já todos os dias ali, dizendo, olha, aqui, cuidado, assim, não para. E eu sou na vida de vocês para continuar dizendo, chamado, propósito de Deus, chamado, propósito de Deus, chamado, propósito de Deus. Enquanto eu tiver fôlego de vida, essa vai ser a pregação do meu coração. Chamado, propósito de Deus. Coincidentemente, quando eu entrei hoje no Jesuscope, a primeira coisa que o Douglas falou ali foi isso. A nossa juventude hoje carece de uma coisa: chamado e propósito de Deus. Você entende? Informação é uma coisa, convicção é outra. Conhecermos demais, sabermos demais, ouvirmos demais é uma coisa, mas ter a convicção é diferente. Nós precisamos da convicção para que ela venha nos dar o fôlego para andar, a força para resistir. Você imagina Paulo, Jesus manda ele ir de um lugar para outro, o cara é pego no meio do caminho, toma uma coça, vai para a cadeia, sobrevive a um naufrágio, quando chega na praia a cobra pica ele. Imagina se esse cara não tem a convicção do chamado dele. Imagina se esse cara não tem a força do chamado dele latente. Ele fala assim, estou fora. Ou eu quero morrer logo, ou vou voltar para fazer o que eu fazia, que pelo menos eu tinha um status. Pelo menos eu não passava essas coisas. Porque o que o Paulo fala, quando ele fala assim, eu soube o que era ter e o que era não ter. Eu soube o que era vestir e o que não era vestir. Eu soube o que era ser rico e o que era ser pobre. Depois que Paulo teve Jesus na vida dele, meu irmão, você não vê coisas de riqueza, de ter tantas coisas, de acúmulos, não.
É só na luta, ó. Só na luta. Aí você acha que um cara que quando tinha tudo perdeu, vivia lá no mínimo, e ainda assim ele falava assim, não, eu quero continuar aqui, é isso que eu quero mesmo. Eu quero é isso. Porque ele falava, morrer é lucro. Morrer eu estou com Cristo lá, ó, mas se eu ficar vivo aqui eu vou continuar falando dele. Isso tem que ser em nós, convicção. Convicção daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E de responder isso para Ele. Não importa, Pai, é isso que o Senhor quer? Vamos embora. Vai me pôr como um grande entre os pequenos, ou entre os grandes, entre os médios, entre os muitos, entre os poucos? Não importa, Pai, desde que seja o Senhor. Vou falar para um, vou falar para 10, para milhares? Não importa. Mas a nossa fidelidade, ela é a grande diferença. Ela vai ser a grande diferença. É a nossa fidelidade para com Deus. Que nós possamos ver isso aqui sendo cumprido na nossa vida, versículo 25 e 26. Que as pessoas que encontrarem-se diante de nós, elas não saiam de perto de nós com peso, com culpa, com vergonha, com um vazio maior do que quando nos encontraram, não. Mas que elas saiam de perto de nós todos os dias, glorificando a Deus por dizer, eu cheguei ali triste, mas eu volto alegre. Eu cheguei desesperançoso querendo tirar a minha vida, mas eu volto convicto de que vale a pena um dia a mais de vida, pelo menos. Essa tem que ser a chama no nosso coração. Hoje nós estamos tendo a convicção de que Deus está soprando a brasa dele em nós, o fogo dele em nós. É para isso. Muito tempo eu falei com Deus o seguinte, não, seu Espírito vai derramar na hora que a igreja estiver lotada. Eu falei assim, não, seu Espírito vai queimar na hora que tiver 100 mil pessoas lá dentro, esbarrotando, sabe, a nuvem de glória aparecendo. E aí quando não tem, meu coração frustrava. Eu voltava para casa frustrado. Falava assim, Deus, não é possível. Aí eu começava a jogar um monte de desculpa para Deus. Mas o Senhor me chamou lá no meu quarto. O Senhor me fez abrir mão da minha vida. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado. O Senhor disse que ia fazer isso. O Senhor falou lá no monte. O Senhor revelou. O Senhor usou os pastores para falar. E não sei o que, não sei o que. Mas cadê? Não sei, cadê? Aí Deus me põe para sentar todo dia de frente a um versículo que fala aquilo ali. Ó. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Todo dia quando eu sento nessa cadeira, a primeira coisa que eu olho é essa placa aqui. Ó. E ela todo dia ela fala no meu coração. Se você não for brasa no meio de pequenas coisas, como é que você vai ser brasa no meio de muitas? Se você não for fiel no meio das pequenas coisas, como você vai ser fiel nas muitas? Se você não for fiel nas poucas pessoas, ainda assim carregar o Espírito Santo, queimar esse Espírito, como que você vai ser na muita? Porque no muito eles vão te sugar. No muito é muita gente. E aí, se não tem a chama do Espírito para o muito, sabe o que acontece? O que nós infelizmente estamos vendo, pastores que chegaram a um ponto de falar, eu não quero mais, não aguento mais, fui. Mas quando a gente queima no pouco, entende isso, na hora certa Deus amontoa, pronto, que aquele pouco que você queimava está queimando também, e aí aquele pouco agora já começa a queimar uma fatia maior, aquela fatia maior vai queimar uma fatia maior ainda. Billy Graham ele começou a pregar, sabe para quem? Para troncos e árvores. Ele preparava o seu sermão, ele buscava a palavra, ele orava por palavra, e a primeira pregação dele que ele fez foi para um tronco. Ele colocou um tronco de frente a ele, ele fez ali o púlpito dele, e ele pregou para aquele tronco, e pregou avidamente, pregou como se estivesse falando para multidões. E Billy Graham foi um dos pregadores, um dos evangelistas que mais influenciaram a política americana. Foram um dos evangelistas que mais influenciaram até hoje. Presidentes americanos que são o símbolo da autoridade máxima no mundo, sentava com Billy Graham para ouvir dele. Sabe? Os caras traziam ele pelo menos para falar assim, meu, a gente precisa ter uma referência de um poder maior, de algo superior, algo que foge da lógica, que é Jesus.
Aí quem que chamava? Billy Graham. O cara que começou pregando pros trocos lá, ó. Toquinho. Inanimado, não dá um glória a Deus. Não reage. Você fala assim, aleluia. Ele continua olhando para você parado lá. Mas porque aquilo não apagou a chama no coração dele. E Deus pegou aquele cara e colocou em cruzadas que você vai ouvir falar 150 mil, 180 mil, 200 mil pessoas. E eu estou falando dele aqui hoje. Olha só para você ver. Nem deve saber quem que sou eu. Um dia lá na glória eu encontrar com ele, eu falo assim, ô Billy Graham, glória a Deus por aquele tronco que ouviu sua primeira palavra. Glória a Deus que aquele tronco lá te deu força para você continuar, que a sua palavra um dia chegou para mim. Mas nós temos que carregar isso no nosso coração. Sabe, aquilo que Deus derramar para você, aquilo que Deus colocar no seu coração, lapide aquilo. E, sabe, intensifica aquilo. Se for mais de uma coisa, intensifique em todas. Mas se for uma só, como aquele único talento que aquele homem recebeu, não enterra. Em nome de Jesus, escuta o que eu estou falando aqui hoje, não enterra, mas pega isso e multiplica. E já é outra pregação já. Mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Que nós saímos daqui hoje glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele derramou aqui hoje. Em nome de Jesus. Rapaz, se deixar eu vou a noite inteira aqui hoje. Por isso que eu falei para você não ter louvor, agora eu entendi. Mas glória a Deus, gente, glória a Deus. Esse é o Jesus, cara. Se a minha vida for essa, for falar desse Jesus para vocês, eu vou viver aqui feliz da vida, apresentando esse Jesus. Sabe, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é real, Ele está aqui agora. Eu sei que Ele está ministrando não só o meu coração, mas o seu. Eu sei que o Espírito dEle está aqui desde a hora que a gente abriu as portas dessa igreja. Eu sei que hoje Ele preparou esse cantinho aqui só para a gente ouvir da parte dEle. É isso que mais me alegra. Então, em nome de Jesus, sai com essa palavra no seu coração. Eu falo isso a cada pregação, mas é a mais real verdade. Sai com ela no coração e põe ela em prática, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa que eu tenho aprendido. Isso pode parecer até uma heresia. Mas em nome de Jesus, se você não tiver tempo para praticar a palavra que você está escutando aqui no sábado e no domingo, não vem na oração da terça, não. Não vem no culto da quinta-feira, não. Sabe por quê? Para depois você não chegar diante de Jesus e falar assim, o muito eu fiz, por isso eu não pratiquei. Você entendeu? É duro para mim falar isso. Presta atenção. Se vai roubar o seu tempo de praticar a palavra que você tem escutado aqui, porque você precisa estar aqui na terça, na quinta, no sábado, não vem não. Mas pratica a palavra. Porque se você praticar, você vai voltar para esse lugar cheio, porque você está praticando ela. E não mais por um hábito, mas sim porque você deseja estar nesse lugar. É diferente. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra e queima no coração. Fica remoendo ela hoje lá no quarto, lá. Remoe ela amanhã. E pede para Deus, a Deus, já que for o Felipe falou, se não é muito verdadeiro, fala amanhã na vida de quem vai pregar. Faz que nem domingo passado. Eu já me alegro com o pastor Sérgio quando ele começa a falar assim, nossa, não sei o que do louvor, eu já falo, pronto, Deus confirmou alguma coisa. Já fico feliz disso, cara. Que é gostoso quando você fala com o Espírito Santo e ele faz isso, velho. Ele move desse jeito. É maravilhoso. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre ainda mais o seu coração sobre isso. Que ele te incomode ainda mais sobre isso. Se preciso for, que ele não te deixe dormir sobre isso. Que preciso for, que ele te acorde nas madrugadas. Que preciso for, que ele te lembre das coisas passadas. Em nome de Jesus. Que preciso for, que o Espírito Santo não te dê um segundo sequer de calmaria. Que ele faça realmente como ele fez lá com Jonas. Enquanto ele não levantou, não tomou um posicionamento, nada ficou calmo. Que assim seja na sua vida, se preciso for. Eu espero que não. Eu espero que seja mais suave, mais brando. Seja talvez como foi ali com Mateus. Mateus, levanta dessa mesa, segue-me. Amém, Jesus, vamos embora. Que seja mais brando. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos comigo.
Espírito Santo de Deus, Pai, nós te bendizemos aqui nessa noite. Eu venho te louvar aqui nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer por mais esta noite, Pai. Porque eu sei, Pai, que o Senhor nos parou aqui hoje, Pai, e nos mostrou o seu zelo e o seu amor. Esse amor que nos constrange tanto, Pai. Esse amor, Deus, que Ele não nos retribui conforme nós somos com o Senhor, não. Mas Ele é um amor que mesmo nós dizendo para Ti, Pai, não é hora, eu não quero. O Senhor ainda assim nos para nesta noite para dizer: filho, filha, qual que é o problema? Fala para mim. O que é que você acha que vai te impedir? Fala para mim, porque nesta noite eu toco. Eu curo, eu mudo, eu transformo. Ah, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor é tão bom, Pai, que ainda assim nesta noite o Senhor para tudo, para vir aqui falar conosco, Senhor. O Senhor para tudo para vir nesta noite ministrar ao meu coração e aos nossos corações, Pai. Não existe uma palavra que eu venha derramar aqui agora, Senhor, que expresse a alegria que o meu coração sente nesta noite. Não existe uma palavra que eu consiga, ou uma frase que eu venha dizer aqui, Pai. Mas se o Senhor sondar o meu coração agora, e eu sei que o Senhor está sondando, o Senhor sabe a alegria, o Senhor sabe a felicidade que o meu coração se encontra aqui hoje. O Senhor sabe, Pai, como o meu espírito nessa noite se alegra diante do Senhor. Porque o Senhor tem me dado essas incontáveis razões, Pai. O Senhor tem me dado essas incontáveis experiências para ver que o Senhor não desistiu de mim, Pai. E que ainda que eu fosse todas as vezes para diante de Ti como argumentos, foi nesse amor que o Senhor me constrangeu, Pai, me colocou aqui nessa noite. Portanto, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, e eu peço, Pai, que este mesmo sentimento, Pai, que hoje queima na minha vida, esta mesma alegria, esta mesma razão de te louvar e glorificar, Senhor, porque eu entendi, Pai querido, o que o Senhor quer de mim, eu entendi o que o Teu Espírito quer para mim, Pai amado, e se preciso for, Pai, eu vou gastar a minha vida nisso. Esse mesmo sentimento, Pai, ele seja transplantado a cada um aqui nesta noite. Esse mesmo sentimento, essa mesma decisão, Pai, esse mesmo posicionamento seja derramado na vida daqueles que são evangelistas, daqueles que são mestres, aqueles que são apóstolos, aqueles que são profetas, aqueles que são pastores e que estão sentados aqui nesta noite, Pai. Aqueles que o Senhor tem antes de tudo já conhecido a vida deles, antes de tudo o Senhor já tem preparado a vida deles, antes de nascer o Senhor já falou, Pai, que conhecia os planos para cada um que aqui está hoje. Então toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, traz a palavra sua, traz a ousadia sua, traz, ó Pai, a virtude do seu Espírito, reveste com poder, traz, Pai amado, a autoridade, traz, Senhor Deus, ó Pai querido, a inteligência dos céus, as estratégias, traz o amor, traz, ó Pai querido, as coisas, Pai amado, que somente o seu coração pode derramar sobre nós, em nome de Jesus, Senhor. Mas não nos permita perder o tempo do que o Senhor está movendo, Pai. Não nos permita, Pai amado, passar despercebido aquilo que o Senhor está gerando, Deus. Não nos deixa, Pai, ser como aquelas mulheres loucas, que a palavra diz que veio a voz, olha o noivo, e elas não estavam, Pai, atentas ao que o Senhor estava fazendo.
Que não seja assim conosco, Pai. Que nós venhamos estar com o ouvido atento, com o olho reservado, com a chama ali preparada, Pai, para o que o Senhor está gerando através de nós, para nós e por nós para esses dias, ó Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor nesta noite, Pai. Vem, Senhor, sobre nós. Nos traz, ó Pai querido, a plenitude do conhecimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, Pai, todas as coisas. Oh, meu Senhor Deus. Pai querido, essa é a oração que eu faço aqui, Deus. Saiamos daqui hoje, Pai querido, como foi ali, Pai. Ah, meu Senhor, como foi ali com Jeremias, Pai, saímos daqui hoje tendo a convicção, Senhor, de que Tu és conosco. E a palavra ainda fala, Pai, ainda que se levantem contra você, ainda que tentem contra a sua vida, não temas, porque eu, Senhor, sou contigo. Ah, meu Deus, que seja isso no nosso coração, Pai, como uma convicção, Deus, que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, Pai, está conosco em todos os momentos e em todos os lugares que nos envia. Traz isso, Pai, nos nossos corações. Traz isso no nosso espírito, Pai. Ah, meu Deus, pessoas, Pai, que estão sendo tocadas agora por esta palavra. Pessoas que estão assistindo essa palavra agora, Pai. Que estão, Pai querido, já cansadas de criar argumentos para o Senhor. Pessoas que nesse momento estão isoladas em seus quartos, sob opressão de espírito de morte, até mesmo querendo tirar a sua vida, Pai, porque não encontram uma razão para continuar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, chega lá, Espírito Santo. Toca lá, Espírito Santo. Faz como o Senhor fez com Jeremias agora, Pai. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, chega naquele quarto ali agora, Pai. Oh, meu Senhor, esta pessoa que está ali encolhida, Pai, reclusa em seus joelhos ali, Senhor, derramando as suas lágrimas. Senhor, no canto do seu quarto, vai lá agora, Pai. Toca a vida desta pessoa agora. Toca a vida desta jovem ali agora, Pai amado. E levanta ela pelas tuas mãos, ó Senhor. Não acabou, Pai. Não acabou, Pai. Eu sei disso nesta noite. Toca ali agora, Senhor, e levanta uma vez mais a vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te louvo, meu Senhor, eu te glorifico, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor realizou aqui nesta noite, pelas coisas que o Senhor nos deu aqui nesta noite. Eu te bendigo pela vida de cada um que aqui está, cada um que saiu de sua casa e esteve aqui, Pai amado. Eu te agradeço, meu Deus. Eu apresento esta casa nas tuas mãos, eu apresento esta igreja nas tuas mãos, eu apresento os nossos pastores nas tuas mãos. Pai, nós queremos estar aqui como uma igreja, como uma noiva que escuta a orientação do noivo, que escuta a orientação do Espírito, para que cumpramos aqui, Senhor, onde o Senhor nos estabeleceu a tua preciosa vontade. Portanto, nos guia como igreja, nos guia como, Senhor, Deus, ó Pai querido, um corpo para esta sociedade, nos guia como um corpo de Cristo para esta cidade, nos guia, Senhor, individualmente para os lugares que o Senhor tem nos colocado, Pai querido, para que aqueles que venham se encontrar conosco, eles voltem regozijando-se, alegrando-se, porque verdadeiramente conheceram o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus vivo, um Deus real, um Deus que hoje está presente aqui, Senhor Deus, neste lugar. Para a honra e a glória do teu nome santo, Pai, eu te agradeço. Para a honra e glória do teu santo nome, eu te agradeço. E nós te louvamos, ó Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Pai, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, ela seja com nós todos, não somente hoje, mas a todos sempre. Amém
Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias.